Desejava poupar esforço físico e não sobrecarregar o coração e a mente. Eu cumpria meu dever sem sinceridade e devoção a Deus, sendo superficial em completar minhas tarefas. Não exercia um papel positivo, isso impactava o progresso do trabalho. Se eu continuasse assim e não mudasse, Deus me expulsaria mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, li essas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: na superfície, algumas pessoas parecem não ter nenhum problema sério durante o tempo em que cumprem seu dever. Não fazem nada abertamente maligno. Não causam interrupções ou perturbações, nem trilham a senda dos anticristos. No cumprimento do seu dever, não surgem erros maiores, nem problemas de princípio. No entanto, sem que percebam, dentro de poucos anos, elas são expostas como pessoas que não aceitam nem um pouco a verdade, como incrédulos. Por que é desse jeito? Os outros não conseguem ver um problema, mas Deus escrutiniza o íntimo do coração dessas pessoas e Ele vê o problema. Elas sempre foram superficiais e impenitentes no cumprimento do seu dever. À medida que o tempo passa, elas são naturalmente expostas. O que significa permanecer impenitente? Significa que, embora tenham cumprido seu dever o tempo todo, elas sempre tiveram a atitude errada em relação a ele. Uma atitude de desleixo e superficialidade. Uma atitude casual. E nunca são conscienciosas, muito menos devotas. Talvez façam algum esforço pequeno, mas estão apenas agindo sem se envolver. Não estão dando tudo o que têm, e suas transgressões não têm fim. Do ponto de vista de Deus, elas nunca se arrependeram e nunca houve nenhuma mudança nelas. Isto é, elas não renunciam ao mal em suas mãos, nem se arrependem para ele. Deus não reconhece nelas uma atitude de arrependimento, nem vê nelas uma reversão em sua atitude. Elas são persistentes em considerar seu dever e a comissão de Deus com tal atitude e tal método. Durante todo o tempo, não ocorre mudança alguma nesse caráter teimoso e intransigente. E além disso, elas nunca se sentiram endividadas com Deus. Nunca lhes ocorreu que seu desleixo e sua superficialidade são uma transgressão, um malefício. Em seu coração não há dívida, culpa, nem autorrepreensão, muito menos autoacusação. E conforme passa bastante tempo, Deus vê que não existe cura para essa pessoa. Não importa o que Deus diga, não importa quantos sermões ela ouça, nem quanto da verdade ela entenda. Seu coração não se comove e sua atitude não é alterada nem revertida. Deus enxerga isso e diz: não existe esperança para essa pessoa. Nada do que digo toca seu coração e nada do que digo a muda. Não há como mudá-la. Essa pessoa é inapta a cumprir seu dever e é inapta a prestar serviço na minha casa. Por que Deus diz isso? É porque, quando cumpre seu dever e trabalha, ela é frequentemente descuidada e superficial. Não importa quanto ela é podada e tratada, e não importa quanta tolerância e paciência sejam estendidas para ela, nada disso tem efeito. Não pode fazê-la se arrepender ou mudar. Não pode fazer com que ela cumpra bem o seu dever. Não pode permitir que embarque na senda de buscar a verdade. Portanto, essa pessoa não tem conserto.
Quando Deus determina que não há conserto para uma pessoa, Ele ainda assim se agarrará a essa pessoa? Ele não fará isso. Deus a largará. Qual é o critério pelo qual os feitos de uma pessoa são julgados como sendo bons ou maus? Depende de, em seus pensamentos, expressões e ações, você possuir o testemunho de pôr a verdade em prática ou não, e de você viver a verdade e realidade. Se não tiver essa realidade, ou não viver essa realidade, então, sem dúvida, você é um malfeitor. Como Deus vê os malfeitores? Seus pensamentos e atos externos não dão testemunho de Deus. Tampouco envergonham ou derrotam Satanás. Em vez disso, envergonham a Deus e estão repletos de marcas que fazem Deus ficar envergonhado. Você não está testificando por Deus, não está se despendendo por Deus, não está cumprindo sua responsabilidade e suas obrigações em relação a Deus. Em vez disso, está agindo para o próprio bem. O que é a implicação de para o próprio bem? Para Satanás. Por isso, no fim, Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aos olhos de Deus, você não fez boas ações, mas ao contrário, seu comportamento se tornou maligno. Você não será recompensado, e Deus não se lembrará de você. Isso não é totalmente em vão? Amém. Eu costumava pensar que, embora eu repassasse os projetos mais difíceis e mais complicados, eu nunca ficava sem fazer nada, e às vezes trabalhava até tarde no design. Achei que cumprir meu dever desse jeito bastava. Mas as palavras de Deus me mostraram que Ele não vê quanto trabalho fizemos, nem quanto esforço despendemos, mas sim como abordamos o nosso dever. Se consideramos sua vontade e se damos testemunho da prática da verdade. É assim que Ele decide se o dever de uma pessoa ganhará sua aprovação. Embora parecesse que eu estava cumprindo meu dever o tempo todo, minha atitude era casual e negligente em relação a Ele. Só obedecia à carne e me satisfazia. Eu fazia o que era fácil para mim e recusava tudo que era difícil, sem nenhuma devoção nem submissão. Prestar serviço assim é inadequado e é tentar enganar a Deus. Pensei em quando comecei, a líder de grupo me deu tarefas importantes. Mas por agir superficialmente no meu dever, por querer coisas fáceis e não considerar o trabalho da igreja, mas só a mim mesma, ela parou de me dar projetos importantes. Eu me tornei uma pessoa em que nem Deus, nem as pessoas podiam confiar. Só prestava serviço com tarefas simples. Ao tratar meu dever assim, eu não só não fazia boas obras, também acumulava transgressões. Se não abandonasse esse mal, nem me arrependesse, Ele me detestaria e rejeitaria por isso. Então eu seria exposta e expulsa por Ele. Sim. Àquela altura, percebi que minha atitude em relação ao meu dever era muito perigosa. E isso me assustou um pouco. Percebi que ser podada e tratada dessa vez era um lembrete e alerta de Deus para mim. Eu estava entorpecida e lenta. Se os outros não tivessem esfregado meu nariz nisso, eu não veria que minha atitude em relação ao dever enojava a Deus. Precisava mudar meu estado errado, arrepender-me diante de Deus e não ser intransigente e rebelde. Com certeza. Eu pensava que ser um pouco superficial não era problema, contanto que eu não interrompesse nada. Agora vejo que escolher as tarefas fáceis, não querer pagar um preço, tem consequências sérias. Sim. Eu nunca veria isso sem essa comunhão. Li mais das palavras de Deus sobre meu estado de mimar a carne e buscar a vida fácil, incluindo esta passagem. Não importa o trabalho que algumas pessoas façam ou o dever que desempenhem, elas não têm êxito, é demais para elas. Não conseguem cumprir as responsabilidades que as pessoas devem cumprir. Elas não são lixo? São dignas de ser chamadas de pessoas?
Exceto os simplórios, os deficientes mentais e físicos, existe alguém que não deva cumprir seus deveres e suas responsabilidades? Mas esse tipo de pessoa sempre joga sujo e não deseja cumprir as suas responsabilidades. A implicação é que não quer comportar-se como uma pessoa correta. Deus lhe deu calibre e dons. Ele lhe deu a oportunidade de ser um ser humano. Porém, ele não usa isso ao cumprir seu dever. Ele não faz nada, mas deseja apreciar tudo. Pessoas assim estão aptas a ser chamadas de humanas? Não importa que trabalho lhe seja dado, seja ele importante ou comum, difícil ou simples, são descuidadas e superficiais, preguiçosas e esguias. Quando surgem problemas, tentam se esquivar da responsabilidade, não a assumem. Querem continuar com sua vida de parasita. Elas não são um lixo inútil? Amém. Há mais uma. Posso lê-la? Ah, claro. Aqui. Que tipo de pessoas são as inúteis? São as confusas, as que perambulam pela vida. Pessoas assim não são responsáveis em nada que fazem, nem são conscienciosas. Bagunçam tudo. Não ouvem, não importa como você comunica a verdade a elas. Elas pensam: vagarei pela vida. O que isso importa? Cumpro meu dever e tenho o que comer, isso basta. Ao menos não tenho que mendigar. Se um dia eu não tiver comida, pensarei nisso. O céu sempre deixará uma porta aberta. E daí se você disser que não tenho senso, nem consciência, ou que sou confuso? Não infringi a lei, não matei ninguém, nem causei incêndios. No máximo, só não tenho melhor caráter. Mas para mim, isso não é uma perda grande. Tendo o que comer, está tudo bem. O que você acha dessa perspectiva? Eu lhe digo, essas pessoas confusas que vagam pela vida estão fadadas a serem expulsas. É impossível que possam alcançar salvação. Aqueles que acreditam em Deus há vários anos, mas mal aceitaram a verdade, serão expulsos. Nenhum sobreviverá. Os que são lixo e os inúteis são aproveitadores destinados a ser expulsos. Se líderes e obreiros só querem ser alimentados, mais ainda devem ser dispensados e expulsos. Essas pessoas confusas ainda querem ser líderes, mas são indignas. Não fazem nenhum trabalho real, mas querem liderar. Elas realmente não têm vergonha. Amém. Amém. Amém.